Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá, meus irmãos, graça e paz, graça e paz, graça e paz. Vamos que vamos, esse é o tema, consagração emocional. Quero fazer um comentário aqui nesse assunto, consagração emocional. Você que gosta do nosso conteúdo, se inscreva aí no nosso canal se ainda não for inscrito. Também compartilhe aí a mensagem, tá bom? E deixa teu like também para o YouTube recomendar as nossas mensagens. E você que não gosta, paciência, fazer o quê, né? Então vamos lá. Eu só peço que você preste atenção no que será falado, porque aí você vai julgar segundo a justa justiça da palavra. Não sair fazendo calúnia, difamação, sem analisar os fatos. Pois bem, o tema é esse, consagração emocional. Dentro da Bíblia, dentro da história bíblica, nós vamos entender algumas questões, algumas escolhas, né? Algumas seleções ou eleições feitas pelo homem. E tudo que é feito, escolhido, determinado pelo homem, geralmente não tem aprovação de Deus e não dá certo. Porque são escolhas movida, carregada de uma motivação, de uma carga emocional. Eu vou falar de coisa mais simples aqui para vocês compreenderem. Vou dar exemplo, tá? Imagine que uma moça, ela se relaciona com um rapaz simples, não sei, semi-analfabeto, trabalhador, humilde, de família humilde. É natural, papai e mamãe que criou sua filha, sabe? Deu estudo à sua filha. É natural projetar e sonhar coisas, digamos assim, elevadas no sentido de que eles querem ver sua filha, né? Ou seu próprio filho, mas naturalmente acontece mais com mulher. Sua filha bem estruturada, né? Em todos os aspectos, financeiramente, assegurada ali, um casamento planejado, né? É natural. Mas quando os pais veem ali sua filha se envolvendo com uma pessoa, por mais que a pessoa seja uma pessoa do bem e tal, toda regra tem uma exceção, tá? Não é, sabe, tipo assim, tudo bem, é uma pessoa de família e tal, mas não é bem aquilo que eu sonhei para minha filha. Por quê? Porque existe ali uma carga emocional, um amor, um cuidado, né? O querer estar perto, o querer ver a filha bem. Então, se eles pudessem, se nós, pai, pudéssemos, nós fazíamos as escolhas
pelos nossos filhos. É ou não é? Normal, faz parte do ser humano. Eu tenho uma filha de 8 anos. Na medida do possível, a gente quer dar uma boa educação, que ela venha trilhar os caminhos do conhecimento do Senhor, que venha namorar e casar no tempo de uma certa maturidade. Isso é o que nós queremos, porque existe esse apelo emocional, é normal. Nós queremos isso. É do ser humano isso. Vai acontecer? Como vai acontecer? Nós não sabemos, mas é o que nós queremos. É um exemplo que eu estou dando. Se tratando agora, volta aqui, se tratando das questões bíblicas, escolhas humanas, vontades, nós vamos ver alguns problemas emocionais terríveis. Você vai ver alguns exemplos, e eu vou citando alguns aqui. O Abraão, ainda Abrão, ele recebeu uma promessa de se tornar pai de multidão, de multidões. Deus lhe fez uma promessa, tirou ele da tenda, debaixo da sua limitação, mandou ele olhar para os horizontes, olhar para os céus, e se ele pudesse contar as estrelas, e Deus fez uma promessa a ele. A promessa era a vontade de Deus. Mas o Abraão, ele, ao conversar com Sarai, sua esposa, quando Sara disse, olha, eu já sou velha, não posso gerar filho, Deus prometeu, mas talvez o caminho que Deus vai usar seja ir à serva egípcia, a Agar. Olha que quando o Abrão ouviu isso mexeu, com seus hormônios. Deus o havia revigorado suas forças, sua saúde. E isso abalou no sentido, mexeu com o emocional do Abrão, e ele aceitou aquela condição, até parece que era um sacrifício para ele, de se relacionar com a serva, a egípcia Agar. E aí deu no que deu, nasceu Ismael, que não estava no plano de Deus. Mas a escolha ali foi, digamos assim, com a legalidade da esposa, com a permissividade da esposa, com a vontade da esposa, ali a escolha foi do homem. É por isso que você vai ver lá no livro de João, capítulo 1, versículo 13, vai dizer que não são os filhos de Deus nascidos da carne, não são os filhos de Deus nascidos do sangue e nem da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus. Olha que coisa linda. Filho de Deus não é porque nasce da carne, não é porque tem a ver com a matéria. O Filho de Deus aqui não é o Elson Jesus dos Santos, de 42 anos. Não é assim que se julga ser filho de Deus. A religião julga assim. Às vezes eu vejo algumas pessoas assim, dizendo, olha, eu estou orando para você aceitar Jesus, você ainda vai ser filha de Deus, como se aquela pessoa fosse uma condenada à perdição, e para ser filho de Deus tem que ir para a igreja evangélica. Olha que coisa. Ser filho de Deus não tem a ver com critério religioso, religião A, B ou C, não existe isso. É crer em Deus e ser filho é filho do Espírito. Quantas orações desse tipo eu já fiz, entre aspas, orações, tá? Intercessões. Você tem que aceitar Jesus, ir para a igreja para se tornar filho de Deus. Mas não é assim. Não é assim. Isso são escolhas, determinações, convicções do homem, de Deus não. Deus não trabalha dessa forma. Deus não estava chamando Abraão para se envolver com a serva Agar e gerar filho. Não. Deus tinha o propósito dele, a escolha dele. A Bíblia fala dos gêmeos também, Esaú e Jacó, que antes deles terem nascido, cometido bem ou mal,
para que a eleição e o propósito do Senhor permanecesse firme. Está lá em Romanos capítulo 9. Foi dita a mãe, né, no caso a Rebeca, que o maior serviria ao menor. Ou seja, antes deles nascerem, antes de cometerem alguma coisa, bem ou mal, para que ficasse claro que não era pela obra do homem, mas pela escolha de Deus, foi dito: o maior servirá ao menor. Amei a Jacó e aborreci de Esaú. Olha que coisa. Vontade de Deus, não da vontade da carne, não da vontade do homem, não da vontade de Sara, não da vontade de Abraão, não da vontade... Não. Escolha de Deus. Então, abençoados, eu estava olhando agora há pouco um vídeo de uma pessoa sendo consagrada a pastor, né, pelos seus apóstolos e tal. E eu estava assistindo o vídeo e me veio à memória: quantos apóstolos Pedro consagrou? Quantos apóstolos Tiago, João consagraram? Você já viu na Bíblia apóstolo consagrando apóstolo, pastor consagrando pastor, bispo consagrando bispo? Você já viu isso? Você já viu homem escolhendo homem para a obra de Deus? Você nunca viu. Eu sei que você pode dizer: ah, eu vi Pedro escolhendo. Tá bom, vamos chegar lá. Eu já sabia que você ia pensar isso. Pedro escolheu quem para substituir Judas? Matias, não foi isso? Pedro lançou sorte, e ali junto com os apóstolos, com a escola apostólica ali, eles escolheram Matias para substituir Judas. Deu certo? Hã? Cadê vocês aí nos comentários? Deu certo a escolha de Pedro? A consagração de Pedro, Pedro era apóstolo, gente. O primeiro apóstolo de Jesus de Nazaré. E por que a escolha de Pedro não deu certo? O Matias era um desviado? Porque talvez... Ah, porque deve ser que Matias estava em pecado. Não. Matias era um desonesto. Pelo contrário. Para que Pedro e os apóstolos fizessem aquela escolha, houve uma seleção ali. E ficaram, acho que 2, se eu não me engano, José, o Justo, né? Se eu não me engano, e Matias, alguma coisa assim. E aí a escolha caiu sobre Matias. Mas Matias não foi escolhido por Deus para ser apóstolo. Ele foi escolhido pelo homem. Podemos dizer que ele foi consagrado pelo homem, embora não houvesse essa prática religiosa naquele tempo, como há hoje, com essas escolhas aí aleatórias que os homens fazem, dizendo que é Deus que está escolhendo. Deus não está escolhendo nada. Deus não está escolhendo ninguém para ser pastor. Deus não está escolhendo ninguém para ser apóstolo pelo critério religioso. Primeiro que vocês, presta atenção, eu estou falando vocês de um modo geral porque eu sei que não são apenas vocês que conhecem o Evangelho da Graça, mas muitas pessoas vão ter acesso a essa mensagem. Primeiro que os irmãos da tradição religiosa, você que congrega na igreja X ou Y, primeiro que você não sabe a história ao certo do seu líder, do seu pastor, do seu apóstolo, do seu bispo. Muitas vezes o povo de Deus vivem na idolatria com esses homens, tá? No fanatismo com esses homens, sem saber de fato a história dessas pessoas, como foi que aconteceu, o que aconteceu. E aí aparece do nada alguém se dizendo apóstolo, que foi consagrado por outro apóstolo que também apareceu do nada, que também foi consagrado por outro pastor e outro bispo, que surgiu do nada. Agora, quem foi consagrando essas pessoas? Foi Deus? Deus que foi consagrando essas pessoas e essas pessoas foram consagrando outras? Não, irmão. Você vê,
que a escolha de Pedro com Matias foi equívoco. Na verdade, o apóstolo substituto de Judas foi Paulo, que o próprio Cristo escolheu depois. Então os primeiros apóstolos andaram ali com Jesus de Nazaré. Não existe apóstolo que não tenha andado com Jesus de Nazaré, com exceção de Paulo, que embora não tenha andado com o Nazareno, foi contemporâneo ao Nazareno e foi chamado pós-cruz. Foi uma vocação do próprio Espírito, que você vai ver ele relatando isso na carta aos Gálatas. E não apenas relato de Paulo, porque aí poderia dizer assim, não, mas aí foi Paulo dizendo que foi chamado, mas o testemunho das igrejas que era edificada por Paulo, porque é a igreja, no singular, não são, porque não são igrejas, é igreja só existe a de Cristo. É a igreja que reconhece o dom, o chamado daquele que foi vocacionado pelo próprio Deus. A igreja, não as igrejas. Mas hoje não, hoje são as igrejas, as religiões, as instituições que escolhem a dedo. Então há todo um envolvimento ali emocional. Por que um envolvimento emocional? Porque às vezes é parente do pastor. Eu vou consagrar ele porque é meu primo. Eu vou consagrar ele porque é meu irmão. Eu vou consagrar ele porque nós éramos parceiros de bar, de porta de boteco. E aí eu virei pastor, ele é evangelista, agora eu vou consagrar ele. Não tem nada a ver com Deus. Nada a ver, gente. Você vê aí vários bispos, vários pseudos pastores que saíram de outras igrejas e se intitularam bispo, apóstolos, abriram outras igrejas e estão aí consagrando outros pseudos líderes, pastores, ancião, BBB, bababá, BBB, tá. Mas não tem nada a ver com Deus. É coisa de homem, é escolha de homem. É coisa emocional, religiosa, capitalista, materialista. E aí ele, por exemplo, teve um famosão aí do chapéu, que ele saiu de uma igreja, ele era bispo lá, né? O líder dele é o bispo, era o bispo, né? E ele saiu sendo bispo. Só que quando ele chegou em outro lugar, quando ele abriu a dele, para ele consagrar pastores que foram com ele a bispo, ele tinha que se consagrar, se propagar. E ele aí foi consagrado apóstolo. Mas quem consagrou ele? Se existe entre aspas, uma hierarquia religiosa, que o maior é que consagra, abençoa o menor, quem consagrou ele apóstolo? Já que apóstolo dentro da ramificação dele é o chefão. Quem consagrou ele apóstolo? Ele mesmo. Ele se consagrou e aí foi consagrando os pastores, a bispa, etc, etc. E aí virou uma bisparada hoje. Tudo consagrado por homens, tudo é escolhido por homem. Aquele jovem entrou aqui, ele prega bem, o dízimo dele é alto, ele é fiel aqui nas reuniões, ele é uma pessoa que se envolve com a obra. Vamos segurar esse jovem aqui, vamos consagrar ele. Vê que ele tem um desejo de se destacar, de pregar, gosta de falar em público. Vamos consagrar esse jovem. E aí consagra ele ali. Derrama óleo comprado no supermercado e diz que foi Deus e acabou. Mas não foi Deus, gente. Não foi Deus, foi o homem. Lembra de Samuel, quando Deus também, vamos lá no Antigo Testamento, quando Deus também rejeitou Saul, porque o próprio Saul é uma escolha humana. O povo chegou para Samuel e disse assim, olha, nós queremos um rei como as outras nações. Samuel disse, gente, Deus é o vosso rei. Não, nós não queremos Deus como nosso rei, nós queremos um rei como as outras nações da terra. E Samuel cismou e vai orar e tal. Falou com Deus, Deus disse, olha Samuel, o povo está pedindo, vá, escolha aí. Senhor, mas deixa, não é o povo que quer? Agora fale para esse povo aí que o rei que governará sobre eles vai ter direito às posses, às filhas, os seus filhos serão escravos, servos dele, ele vai mandar, desmandar, cobrar impostos caríssimos, etc, etc, etc. Deus deu o beabá todo para Samuel e mandou Samuel passar para o povo. E Samuel passou, olha, vocês querem um rei? Deus não quer dar não, mas vocês querem escolher? Vocês querem consagrar um rei? Vocês querem ungir o rei? Deus não quer, mas vocês querem? Queremos sim, tá bom. Deus mandou dizer, vai governar a casa de vocês, a família, vai governar as terras, vai governar tudo.
Mesmo assim o povo escolheu. Aí veio quem? Saul. Saul foi escolhido. O nome Shaul já significa pedido a Deus. Eles que pediram, não foi Deus que deu. Eles que pediram. Vontade do homem. Deu certo? Não deu. Aí a vontade de Deus veio agora através de Davi. Deus escolheu o Davi. Aí Deus lá agora chama Samuel. Samuel, você escolheu Saul por causa do povo. A escolha do povo. O povo quebrou a cara. Agora eu quero outro. Mas, claro, Deus não deu o nome e mandou Samuel ir ungir. Quando Samuel chegou lá, o que foi que Samuel fez? Quase que Samuel consagra o rei errado, porque quando Samuel viu os filhos de Jessé passar diante de si, acho que ele bateu o olho em Eliabe, se não me falha a memória, e disse, certamente está aqui. Ele pensou, nem falou, certamente aqui está o escolhido de Deus, o futuro rei de Israel. E aí Deus bradou, não, Samuel, eu não vejo como vê o homem. Deus não escolhe como escolhe o homem. Deus não consagra como consagra o homem. Deus não unge como unge o homem. Não existe isso. O homem olha o exterior, a aparência, o dinheiro, a fama. O homem olha a eloquência, o homem olha os status, os seguidores, o homem olha a capacidade humana, a sabedoria humana, a força humana, a beleza humana, o homem olha a oratória, a teologia, o homem olha isso, mas Deus não. Samuel não é este. Samuel já ia escolher o rei errado. Porque o homem erra. Jeremias disse, enganoso é o coração do homem. O coração está falando da mente. Pensamentos, desejos, escolhas, consagrações. Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. O homem se engana. Mas Deus não. Deus sabe. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. O Senhor conhece os que são seus. E todo aquele que profere o nome do Senhor, aparte-se de toda a iniquidade. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Aos que dantes conheceu, a estes também chamou. E aos que chamou, a este também... Não, aos que dantes conheceu, Romanos 8, 29 e 30. Aos que dantes conheceu, a estes também predestinou. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Observe que a escolha é do próprio Pai. Ele disse para Moisés, e Paulo repete isso em Romanos 9,15, pois ele disse a Moisés, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de quem ele se compadece e usa de misericórdia. Somos quem somos pela graça de Deus. Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Os dons e a vocação pertencem a Deus e não ao homem. A consagração, a unção, a graça vem de Deus e não do critério religioso. Como nós vemos escândalos por aí afora de pastores, líderes envolvidos com corrupção, criminalidade, prostituição, uma bagunça, sabe? E aquela coisa. Quando não é isso, é o próprio engano religioso, superfaturando às custas das chamadas ovelhinhas, enganando o povo, cobrando dízimo em dinheiro, mandando o povo sacrificar no pseudo altar, porque isso também é engano. Quando eu digo engano, porque é uma escolha humana, emocional, circunstancial, não é apenas no sentido de que o pastor, o bispo, o apóstolo se desviou, está bebendo, está usando droga, está se prostituindo, não. É também nesses santarrões de púlpito de igreja com Bíblia na mão, que estão aí fazendo campanha do puxamento, campanha da rosa, campanha do óleo, campanha do sal, campanha do açúcar, campanha da areia, campanha do prego, campanha da brita,
tudo homens, escolhido por homens, que Deus não escolheu ninguém para ficar vendendo terra, vendendo óleo, vendendo terreno no céu, vendendo bênçãos que você tem que fazer para Deus abrir porta. Através do dízimo, através da campanha, através do desafio, através do voto com Deus. Deus nunca escolheu essas coisas. Tudo homem. Não tem nada a ver com Deus. Parece que tem gente que não está gostando, não está deixando like. Eu entendo. Dura esse sermão, como diziam para Jesus. Quem pode suportar? E aí saíram, foram embora. Aí Jesus olha para os 12 e vocês não querem ir também, não? Pedro diz, para quem iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, meus amados, essas consagrações emocionais, eu já passei por isso. Eu fiz parte de algumas instituições religiosas, se eu não me engano, umas 3. E eu era aquele obreiro ativo, né? Ali sempre ao lado dos líderes e tal, e saindo para evangelizar e tal, e vai e vem, e levava pessoas para aquela comunidade, batizava pessoas e levava pessoas para serem batizadas e convidava pessoas de outros bairros, alguns colegas de trabalho que até trabalhava comigo, mas moravam longe, mas ia para a igreja que eu fazia parte, porque eu conheceu lá o irmão Elcio falou da Bíblia e aceitaram Jesus, aquela coisa toda. Então, eu era muito ativo, a ponto de um certo pastor, ele ficar meio com o pé atrás, que ele dizia assim, aqui na igreja, quase metade ou 60% das pessoas são tudo amigo de Elcio ou parente. Então, eles me viram até meio que desconfiado, não sei, aí talvez tenha aquele jogo de interesse, me dava mais oportunidade, porque afinal de contas eu levava muitas pessoas, então na visão deles, sabe o que é isso? Isso é o chamado de Deus. Bom, essa capacidade de conversar, de convencer as pessoas em favor do bem, pode ser de Deus. Mas isso não dá o direito do homem chegar e derramar o óleo e dizer você é pastor, porque você tem essa graça. Tem comediante aí também que conta um bocado de gracinha e atrai milhões de seguidores. Em contrapartida também tem falsos profetas aí que contam um bocado de lorota bíblica. Por que eu digo lorota bíblica? Porque contam uma coisa que não é verdade, contam uma coisa de outra forma. E atrai milhões de seguidores. E nem por isso são ungidos, consagrados por Deus. Mas são produtos, subprodutos da religião. Então fui colocado aqui em Praia do Forte, aqui, para pastorear uma igrejinha, tal, aquela coisa toda. Mas um dia eu entendi que a vontade do homem, ela não vai prevalecer. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aquilo não me trazia paz porque eu estava como um papagaio repetindo apenas aquilo que os meus líderes pregavam, mas havia algumas vontades minhas dentro da palavra de expor que eu, não podia. E uma vez eu lembro que eu fui fazer teologia e eu fui de uma certa denominação que para consagrar pastores tinha que fazer teologia, tal, passar ali pela sabatina daquela instituição religiosa, para ver se eles aprovavam ou não. Eu lembro que uma vez eu fui fazer teologia nessas igrejas centenárias, pentecostais e tal. E eu aprendi coisa lá na teologia que eu perguntava ao professor, o pastor de teologia, eu falei, vem cá, por que o senhor está ensinando isso, mas na igreja o senhor não prega? Ele dizia assim, Elcio, é o sistema. Ou seja, eu posso ensinar coisa aqui, você aprende, mas no dia que você pregar na sua igreja, mesmo sendo verdade, você vai ser expulso de lá. E eu olhei para a cara dele e falei, então eu vou ser expulso. Porque eu não vou aprender uma coisa que vocês mesmos estão ensinando aqui que é verdade, mas quando chegar no pseudo púlpito, manipular a mente das pessoas. Chegar no púlpito, no altar, manipular a mente das pessoas, porque se as pessoas souberem disso aqui, as pessoas vão despertar. E foi isso que aconteceu.
Quando eu comecei a expor algumas verdades, que detalhe, os meus líderes também sabiam. Mas aí vem aquela questão. Aqui não é assim. Aqui Deus nos deu outra direção. Deus não deu coisíssima nenhuma. A direção é tua, pastor. Não, é porque aqui Deus trabalha dessa forma. Ah, é? Então aqui Deus trabalha dessa forma, com esse engano. Ali Deus trabalha daquela forma, com aquele engano. Lá na frente, Deus trabalha com aquela outra forma, com aquele engano. Então ali tem o engano de que não pode comer carne de porco e tem que guardar o sábado. Ali tem o engano que a mulher tem que usar o véu e sentar separada do homem. Ali tem o engano que tem o altar que tem que sacrificar na fogueira. Ali tem o engano da rosa do puxamento. Ali tem o engano do dízimo, do 13º salário, do dízimo do não sei o que, do sei o que lá. Ali tem o engano da campanha de Jacó. Ali tem o engano do desafio da mulher do fluxo, ali tem o engano do desce Zaqueu, ali tem o engano do de Gideão, não sei das quantas, ali tem o engano. E Deus está trabalhando nesse engano? Não, a Bíblia chama isso de operação do erro que Deus envia para aqueles que não amam a verdade. Mas para aqueles que amam a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Esses que têm amor na verdade, que são presos exclusivamente à verdade de Cristo, que não está preso a uma instituição, a uma convenção, a um homem que não foi consagrado por homem, não foi levantado por homem, esse sim tem uma vocação do Pai. Eu lembro de alguns líderes que eu tenho contato, eu não posso pregar o que você prega. Vontade até eu tenho, mas se eu pregar isso, eu vou ser expulso. Se eu pregar isso, a comunidade que eu pastoreio não vai entender. Ó, não vai entender por quê? Porque é mais de 20 anos atrofiado na mente. Eu até pregaria isso, mas eu não posso. Por quê, irmão? Porque lá onde eu estou, sou evangelista e minha esposa é levita. Eu digo, entendi. Lembro de um amigo bem próximo, trabalhava comigo, e ele, meu irmão, essa palavra que vocês pregam, essa palavra me libertou. Mas eu não posso sair de lá. Por quê, meu filho? Porque eu sou amigo do pastor há mais de tantos anos. Eu não posso sair de lá. Por quê? Porque lá eu sou tesoureiro da igreja. E muitos deles preferiram sair literalmente da igreja, não ir para mais lugar nenhum, porque a verdade os cortou, incomodou que não pode ficar no sistema, mas também não pode dar o braço a torcer e se reunir com o irmão Elcio, dar like aqui na mensagem, comentar, porque aí os pastores deles lá, os ex-pastores, pode ver eles comentando aqui, e aí vai pegar mal para eles. Então é melhor eles manterem a hipocrisia. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, e aí sumiu meu filho, eu vou aparecer, pastor, mas na verdade não vai, porque a graça já libertou na mente, só que eles não têm a atitude de viver como livres, de fato. Então, meus amados, essas consagrações, essas escolhas são humanas, consagrações emocionais. Vou te consagrar porque eu fui da religião, sei o que é isso. O dízimo de fulano é alto. Fulano tem um carrão. Vamos atrair essa pessoa. E tome-lhe cargo, e tome-lhe cargo. Eu lembro de uma vez que, e aí eu fui, eu já era obreiro, né? E aí os pastores começaram a selecionar, como é que chama, pai? Aspirante ao diaconato. Eu falei, aspirante? E chamou 12 dali, 12 de lá, e não sei o quê, bebê. Eu falei, gente, o que é isso? São os escolhidos que Deus falou comigo. Foi. Não vingou um. Dos 12 lá que a pastora, que o pastor escolheu, não vingou um. Diga-se de passagem, nem ela mesma vingou como pastora. Porque é escolha de homem. Ministério de homem. Briga de homem. Disputa de homem. Determinação de homem. Unção de homem. Não é unção de Deus escolhido, não é dom. Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo disse, falando sobre os dons, aí Paulo vai dizer que a uns Deus deu o dom. Primeiro apóstolo, pastores, evangelistas, profetas, doutores e mestres. Deus deu, é Deus quem deu, não é o homem que escolhe, não é o homem que consagra, é o próprio Deus. Então, tudo que a gente vê aí dando errado, é porque não tem nada a ver com Deus. Ô irmão, mas tem uns que estão dando certo. Está dando certo em que ótica? Em que visão você está dizendo que está dando certo? Na visão do engano? Na visão do avanço territorial?
Avanço financeiro? Crescimento financeiro? É isso que está dando certo? Porque aí vira um negócio. E é de fato um negócio lucrativo. Não, irmão, você está aí com dorzinha de cotovelo porque você está vendo lá o pastor com 500 igrejas e você não tem nenhuma. Graças a Deus que eu não posso ter mesmo, que a igreja é de Cristo, não é minha, é de Deus. E não é dor de cotovelo, porque senão eu estava lá mentindo, fazendo o que eles fazem para adquirir essas coisas. E olha que eu aprendi. E olha que eu sei que muitos pastores que me ouvem aqui, que vão ouvir essa mensagem, sabem do que eu estou falando. E tem medo de eu dar nome, né? Mas eu vou dar nome para quê? Não vou dar nome. A gente fala do sistema de modo geral. Mas todos eles sabem disso. As brigas de ministério, de bastidores, disputas teológicas. Mas é um sistema, então tem que fazer de conta que está tudo amiguinho, todo mundo juntinho, glória a Deus, aleluia, me abraça aqui. Quão precioso, irmão, andar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, lado em amor. Mas é mentira, irmão. É disputa ali, ver qual a igreja que cresce mais, qual a igreja que dá mais, qual a igreja que consagra mais, qual a igreja que levanta mais, qual a igreja que cresce mais, quem é o líder da convenção, quem é o líder da instituição, quantos vai ser consagrado, quantas igrejas vão abrir. Então disputa, eu sei disso. Eu já vi briga por causa de oferta, briga por causa de dízimo, tudo. Isso em todas as instituições, não estou falando só da evangélica não, todas elas têm isso. Todo o sistema religioso tem divisão, todos eles, todos. Não, irmão, mas isso aí, todos têm. Por quê? Porque não tem nada a ver com Deus, porque Cristo, Jesus, não instituiu nenhuma igreja, não mandou nenhum outro homem ficar consagrando homem nenhum, é Ele mesmo que dá o dom. A igreja reconhece e essa pessoa que tem o dom de Deus que a igreja reconheceu, essa pessoa que reconheceu, ou essas pessoas, a igreja ali que reconheceu, ela vai ser edificada em amor. Mas observando, vigiando para que o homem não venha sobressair. João disse, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pedro disse, olha, eu que sou presbítero também com ele, digo a vocês para apacentar o rebanho de Deus com cuidado, com amor, voluntariamente, não por torpe ganância, não por avareza, porque eles são propriedade do Pai. Então Pedro falou isso lá na primeira carta, no capítulo 5, versículo 2, 3. Né? Paulo falou isso na carta aos Gálatas. Então você vai ver os apóstolos de Cristo, os homens de Deus falando e levando as pessoas a crescerem no Senhor, a crescerem na graça, no conhecimento. Paulo disse, Gálatas 4, 19, eu sinto dor de parto, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Paulo fala também, em 2 Coríntios 11, 2, eu estou com zelo de Deus, com zelo por vós, zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem pura, a um só marido, a saber, a Cristo. Então, observe que os homens chamados de Deus, vocacionados por Deus, ungidos de fato por Deus, separados para isso, edifica a igreja em amor no Senhor, e não na consagração, no óleo derramado, na liturgia, Ficamos por aqui. Graça e paz e até a próxima. Fui.